Olá! Continuando as aulas de organelas oxidativas, nós vamos falar agora da segunda organela oxidativa importante para a gente aprender, que é os cloroplastos. Mas quem são os cloroplastos? Onde eles habitam, né? Na verdade, vamos estudar um pouquinho sobre eles. Os cloroplastos são organelas especializadas presentes em células vegetais e em algas, responsáveis pela fotossíntese, tá? Os cloroplastos têm a mesma teoria endossimbiótica, a origem endossimbiótica das mitocôndrias. E ainda, as células vegetais é como se fosse um ganho, são células até mais inteligentes se a gente for parar para pensar. Vamos entender por quê. Os cloroplastos, eles têm a mesma semelhança das mitocôndrias, porque eles também vêm da mesma teoria, como se fossem procariotos engolfados por células eucarióticas. A diferença é que esses procariotos produziam, fixavam energia, tá? Então, qual é a teoria? Que aqui, ó, se a gente olhar aqui, os cloroplastos têm uma membrana externa, que também é mais permeável. Tem uma membrana interna, que é menos permeável. Tem uma matriz, né? No caso, uma matriz do cloroplasto, um estroma, né? Tem um espaço intermembranoso. Só que em vez de ter as cristas mitocondriais que a mitocôndria tinha, os cloroplastos têm o que a gente chama de tilacoides. O que são os tilacoides? São essas bolachas aqui, tá? Que tem uma membrana do tilacoide e tem um estroma, um espaço do tilacoide aqui dentro. E esses tilacoides, eles se associam formando o que a gente chama de grânulo. E cada grânulo se associa com outros grânulos, formando o que a gente chama de grana, tá? A associação dos grânulos é grana, grânum é grana, tá? E é nesses tilacoides que vão acontecer a fixação da energia que nós vamos estar falando. Então aqui a gente consegue enxergar uma célula vegetal e aqui um cloroplasto. Ampliado, olha o grana, que é a associação de grânulo de tilacoides bem pequenininhos. E como que isso funciona? Então aqui eu tenho uma célula vegetal, vários cloroplastos, ampliei um para vocês verem, olha aqui um grana, o estroma do cloroplasto, aqui um grana, cada bolachinha dessa aqui é um tilacoide, tá? Então vamos ampliar, ó, cada bolachinha é um tilacoide. Então eu tenho aqui, ó, o espaço do tilacoide e a membrana do tilacoide. Na membrana do tilacoide vai ficar quem? Cadeia transportadora de elétrons, aqui chamada de também a gente tem cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter o fotossistema 1, o fotossistema 2, tá? E os corpúsculos elementares, aqui chamado de ATP sintase, tá? Nas organelas, no caso dos cloroplastos. Mas é a mesma coisa, o mesmo esquema. Então vamos falar sobre isso. Então aqui olhando, ó, os tilacoides que eu tenho aqui, olha o desenho. Eu vou ter ó, a ATP sintase, que seria o corpúsculo elementar, mesmo esquema, né? Bombear prótons, pegar prótons e fazer ATP, bombear prótons, gastar ATP. Nós temos o fotossistema 1, fotossistema 2 e a gente ainda tem os citocromos das cadeias transportadoras de elétrons. Então, tudo isso acontece nos tilacoides, que a gente vai estar falando. Então, aqui são as estruturas do cloroplasto, como a gente consegue ver eles nas algas ou nas células vegetais. Então vamos olhar o cloroplasto comparado a uma mitocôndria. Primeiro, ele é muito maior que uma mitocôndria. E essa organela em si, ela produz energia. Olha a sacada da célula vegetal no caso. A célula vegetal, ela também tem mitocôndria. Então, qual é a origem dos cloroplastos, como eu disse? Endossimbiótica. Então, é uma célula procariótica que já tinha mitocôndrias, então ela já produziu seus ATPs aí de matéria orgânica, só que ela engolfou uma outra bactéria, mas agora uma bactéria fotossintetizante, que produz o seu próprio alimento, que produz a sua energia. Então, o que aconteceu? Essa célula eucariótica agora teve duas células procarióticas engolfadas diferentes, uma que deu origem à mitocôndria e outra que deu origem aos cloroplastos. Agora essa célula vai conseguir fixar a energia, produzir matéria orgânica e utilizar essa matéria orgânica para produzir a sua própria energia. Olha que célula autoeficiente. Não digo que as plantas são super inteligentes? Portanto, qual é a função principal, primordial dos cloroplastos? Fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo de utilização de elétrons vindos da água e de energia da luz solar para converter CO2 atmosférico, tá, em compostos orgânicos. Então ele usa os elétrons da água, então ele utiliza de água, aí ele usa o elétron da água, acaba produzindo CO2, acaba produzindo oxigênio nessa brincadeira, e esses elétrons produzem energia que vão ser utilizados na fixação, na conversão do CO2 que eles também absorvem para a produção de matéria orgânica. Beleza? Que pode ser proteínas, carboidratos ou lipídios para os vegetais.
Então, como que funciona a fotossíntese? A fotossíntese ela vai ter uma fase clara e uma fase escura, o que a gente fala que é uma fase dependente de luz e uma fase independente de luz. Na fase dependente de luz, que aqui nesse desenho mostra aqui, ó, é onde vai acontecer a fixação da luz, da energia luminosa. Essa energia luminosa vai ser convertida em energia química no final das contas, pelos fotossistemas, tá? E pela transferência de elétrons. E nesse processo, a gente vai ter a fixação de a absorção de água, a utilização desses elétrons e liberação de oxigênio. E aí, esses elétrons utilizados para estabilizar o sistema, os elétrons energéticos vindos da absorção da energia da luz, vão produzir NAD, vão produzir ATP. Esse NAD e esse ATP vai então para a fase escura, independente da luz. Esse NAD e esse ATP, juntamente com o CO2 absorvido, tá? Vai participar do ciclo de Calvin, que é a fixação do carbono, na verdade, para a produção de matéria orgânica. Isso é na fase escura. Portanto, em resumo, o que a fotossíntese faz? Primeiro, o inverso da respiração. Então, o que ela faz? Ela utiliza energia luminosa, mais CO2, mais água, para produzir o açúcar, no caso, né, matéria orgânica, mais oxigênio e mais energia térmica. O que significa? Sabe na respiração que a gente utiliza do açúcar, do oxigênio e produz água e CO2? Aqui é o inverso. É mais ou menos isso. Então, se a gente começar pela fase clara, o que vai acontecer? O que nós temos que enxergar aqui? Vamos sempre tentar não vamos ser prolixos. Eu vou ter vários slides falando a mesma coisa, mas é só para fixação do conhecimento, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a luz solar, ela ilumina, ela é altamente energética, né? É energia térmica. Essa energia térmica, então, ilumina e incide sobre os cloroplastos. E o que tem nos cloroplastos? Tem a clorofila. A clorofila é uma proteína, tá? Que pode ser energizada, ela vai ser energizada pela luz e ela vai produzir, né, os fótons luminosos, vai produzir energia na clorofila, excitar essa clorofila, e aí os elétrons da clorofila altamente energéticos, excitáveis por essa energia luminosa, vão migrar de uma proteína, de uma molécula de clorofila para outra, porque eles vão estar com muita energia. E como isso vai acontecer então? Então, vamos pensar que os fótons da luz, cada um traz uma energia. E de acordo com o comprimento de onda, mais energia ela vai ter. E daí, no caso da clorofila, é uma proteína que vai ser sensibilizada por essas energias, certo? Então, quando a luz incide nos tilacoides, né, do cloroplasto, a clorofila, que é a proteína que está lá presente nos tilacoides, elas são excitadas por essa energia térmica, tá? Por esses fótons, elas são excitadas. Então, vamos olhar aqui, ó. A luz excita a clorofila está dentro, aonde? Ela está dentro dos cloroplastos. Aonde especificamente? Lá nos tilacoides. Aonde exatamente? Dentro do que a gente chama de um fotossistema, tá? A clorofila está dentro do fotossistema, que está lá na membrana do tilacoide, dentro do cloroplasto. Então, a proteína clorofila, ela vai ser excitada pela luz, ela recebe tanta energia que o elétron dela vai migrar de uma clorofila para outra. Quem é excitado pela luz? Dentro desse fotossistema gigante, ele é dividido em duas partes. É como se fosse uma bolachona gigante, em que tudo aqui ao redor é complexo antena. E o meinho a gente chama de centro de reação. O que acontece? Nesse complexo antena aqui é onde a luz incide e excita a clorofila para os elétrons pularem e ficarem migrando energeticamente. E eles pulam o tempo todo até cair no centro de reação. O que o centro de reação vai fazer? Vai converter essa energia luminosa vinda dos elétrons em energia química. É lá que vai liberar o NAD e o ATP, entenderam? Então vamos falar sobre isso. Então, o que a gente tem? Os elétrons altamente energéticos, então eles começam a migrar, certo? Migrar de uma clorofila para outra do complexo antena até cair num par de clorofilas especiais que estão lá no centro de reação. Quando ele cai lá nesse par de clorofilas especiais que estão no centro de reação, tá? Essas clorofilas vão passar esses elétrons para quem? Para o NAD, para os carreadores, entenderam? Então, o que acontece? Os elétrons energéticos passam. Então, assim, clorofila, todas elas a proteína está normal. Aí caiu energia luminosa, incidiu lá no complexo antena, essas clorofilas ficaram muito energéticas, os elétrons pularam de lá. Então, cada uma dessas clorofilas que teve o elétron pulado, vocês concordam? Elas ficaram sem elétron. Elas precisam se estabilizar, senão como é que elas vão produzir mais energia depois? Tem que vir elétron de algum lugar. Pensem nisso, tá? Então, esses elétrons energéticos da clorofila que pulou e caiu lá no centro de reação, eles vão ser jogados por quem? Eles vão ser jogados aonde? No NAD, no carreador, tá? Então, vai liberar NAD.
Mas e as clorofilas que ficaram sem elétrons, o que faz com elas? Entra água, dou elétrons que estão estáveis para essas clorofilas, elas recebem elétrons novamente, e aí libera oxigênio. Entenderam a sacada? Então é isso que a gente está falando aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, as clorofilas com os elétrons estáveis. Recebeu energia luminosa no fotossistema. O que acontece? Recebeu energia da luz, esses elétrons ficaram com muita energia, eles saltam de uma clorofila para outra. Olha, mostrando aqui, ó, ele tá com muita energia, ele salta de uma clorofila para outra. E aí liberou espaço. Então o novo elétron salta para uma outra aqui, ó. E aqui ela ficou sem elétron, ela precisa de elétron. O que vai acontecer então? Então, essa energia luminosa faz com que esses elétrons saltem até cair no centro de reação e aí ele cai na onde? Num receptor de elétrons, que é o NAD, no caso, tá? NAD. Aí, o que aconteceu com aquela clorofila que ficou sem elétrons? Tem que entrar elétrons para ela. Como é que vai entrar elétrons para ela? Tem que entrar um elétron sem energia. Da onde ele vem? Da água. Então, vem um elétron energético sem energia obtido da água e reestabelece aqui as clorofilas com os elétrons normalmente e se libera oxigênio, até que incidir mais luz e começa tudo novamente. Nesse processo, o centro de reação liberou os elétrons para o NAD, os carreadores. Sucesso? Então, ao mesmo tempo, perto do fotossistema, a gente também tem a cadeia transportadora de elétrons. E o que vai acontecer com a cadeia transportadora de elétrons? A cada 2 fótons incididos na clorofila, ele vai produzir um ATP e um NAD. A cada 2 fótons, ele produz um ATP e um NAD. Quer dizer, os elétrons vão produzir o NAD, vão cair lá no NAD, no carreador, mas ao mesmo tempo é tanta energia que já vai produzir ATP normalmente. Como que produz ATP? Via cadeia transportadora de elétrons. Vocês estão ligados? Vocês lembram da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria? É igualzinha, o mesmo raciocínio. Mas aqui como que vai funcionar? Olha que loucura. Então aqui eu tenho o fotossistema 2, que é o primeiro que recebe. É o inverso, tá? Não é o 1 depois o 2. Aqui é o 2 depois o 1. Sempre é assim na planta, tá? Então o fotossistema 2, ele recebe energia da luz, que é o que a gente acabou de falar. Ele recebe energia da luz, excitou as clorofilas, o elétron ficou com muita energia, ele começou a saltar de uma clorofila para outra até cair no centro de reação. Aí ele caiu no centro de reação, o que vai acontecer? Ele, em si, no fotossistema 2, não vai direto para o carreador. Ele vai para um citocromo. Olha o citocromo aqui. Olha aqui, galera, o citocromo aqui, ó. O citocromo B6. Ele passa para esse citocromo, que nem lá na cadeia transportadora, né? O eletroenergético passa para um citocromo. E ali aquelas clorofilas do fotossistema 2, cadê os seus elétrons, então, para estabilizar ela? Vem da água, estabiliza ela e libera oxigênio. Viram ali? Ótimo. E libera prótons, porque roubou os elétrons dela, liberou prótons aqui para o espaço, certo? Lá para dentro do tilacoide. Beleza, o que está acontecendo ao mesmo tempo? Olha que loucura. Passou um citocromo, elétron passou ali, o que vai acontecer? Vai desperdiçar energia, jogando prótons, bombeando prótons para fora. E esse próton fica energético. Lembra o que acontece quando tem um corpúsculo elementar ou uma ATP sintase? Vamos falar dela já. Esse próton energético jogado aqui fora, ele vai voltar, olha aqui, uma ATP sintase aqui, ó, um corpúsculo elementar, ele vai voltar por esse corpúsculo elementar, por essa ATP sintase, vai entrar de novo e produzir quem? ATP. Então, olha que loucura. Os prótons jogados para cá, por causa do citocromo da cadeia transportadora de elétrons, vão ser jogados para dentro, formando ATP. Ao mesmo tempo, esse elétron, que caiu um pouquinho de energia, ainda está energizado, passou para o novo fotossistema. Agora, fotossistema 1. E ele recebeu o quê? Energia luminosa, que também excitou os elétrons. Então, eles ficaram muito energéticos de novo. Então, o que vai acontecer agora? Esses elétrons altamente energéticos, ele chegou lá. Então, lá tem elétrons. Então, só chegou elétrons a mais. Então, eles vão migrar e vão cair aonde? No carreador. Porque pensa, não é que a luz excitou ali e aqueles elétrons vão sair e vão deixar as clorofilas do fotossistema 1 sem elétron. Tá chegando elétron do citocromo, então ele estabiliza. Então, todos os elétrons energizados ali já vão ser substituídos e aqueles elétrons energéticos caem agora aonde? No NAD. Caindo no NAD, cai no NAD e a gente tem um carreador formado. Então, no processo dependente da luz, a gente tem que a luz incide no fotossistema tanto 2 quanto 1, só que ela incidindo no 2, a gente tem a utilização da água, liberando oxigênio e prótons para o meio. Esse eletroenergético, então, salta, passa por um citocromo que joga prótons para fora, prótons energizados, que vão voltar pela ATP sintase
produzindo ATP. E esses elétrons vão para o fotossistema 1, que também está recebendo energia luminosa, energizando ainda mais os elétrons. E esse elétron, então, cai mais energizado ainda no NAD, num carreador de elétrons. Então, a gente tem a produção de NAD e a produção de ATP. Vale lembrar que 2 fótons, porque ó, um dali do fotossistema 2 e um do fotossistema 1. 2 fótons formam um ATP e um NAD, beleza? Então, aqui é o mesmo exemplo da energia formando ATP. E uma coisa importante a ser falada. O sistema pode ser autossuficiente. Como assim? Pode acontecer uma fosforilação cíclica por causa do citocromo. O citocromo não está bombeando prótons para fora, eles não estão energéticos, então ele pode entrar pela ATP sintase e produzir ATP automaticamente. O fotossistema 1 está recebendo energia, né, e deixando os elétrons energéticos. Quais elétrons? Os elétrons que ele está recebendo do próprio citocromo. Então, olha que loucura. Ele recebe elétron do citocromo energético, põe mais energia nesse elétron, esse elétron volta para o citocromo com muita energia, ele joga prótons para fora, perde energia. Entra no fotossistema 1, ganha energia pela luz. Cai no citocromo, perde energia. Nisso está bombeando prótons para fora, que entra novamente pela ATP sintase, produzindo ATP. Quer dizer, é uma coisa autossustentável, se quiser. Olha que loucura, é muito autossustentável. Células vegetais são fenomenais, né? Então, vamos pensar, no fotossistemas 1 e 2, pertencentes ao ciclo claro, fase clara, a gente usou da luz para produção de NAD, de ATP e ainda liberou oxigênio e usou água. Agora, este ATP, este NAD, vão para a fase escura ou a fase independente da luz. E eles vão participar de um processo chamado de ciclo de Calvin, que não é o oposto do ciclo de Krebs. No ciclo de Calvin vai acontecer a fixação do CO2. No ciclo de Krebs não libera CO2. No ciclo de Calvin vai acontecer a fixação do CO2, a incorporação do CO2 para formar uma matéria orgânica. Então vai se utilizar do ATP e do NAD. Então lembra, no ciclo de Krebs não liberava CO2, não liberava NAD, não liberava ATP. No ciclo de Calvin vai usar ATP, vai usar NAD, vai fixar CO2, vai produzir quem? Açúcar. Então como que a gente vai falar sobre o ciclo de Calvin? O que a gente tem que saber? É um ciclo, não vamos ter que memorizar ele inteiro. Mas a gente vai ter que entender que o CO2 vai ser fixado atmosférico, vai ser fixado e vai entrar no ciclo graças a uma enzima. A enzima chamada ribulose bifosfato carboxilase, também conhecida como rubisco. Lembrem-se disso. Rubisco, é isso que eu vou perguntar, tá? Então, a reação dentro do ciclo de Krebs para fixação de CO2 é catalisada pela rubisco. E todo o ciclo de Krebs vai envolver, todo o ciclo de Calvin vai envolver, além da fixação de CO2, vai envolver a utilização de ATP e de NAD. Quantos? Então vamos pensar assim. A cada ciclo de Calvin, eu vou utilizar 3 CO2, eu vou utilizar 9 ATPs e eu vou utilizar 6 NADs. Então tá, são 9 ATPs, 6 NADs e 3 CO2 para produzir uma molécula orgânica. Qual molécula vai produzir o gliceroldeído 3-fosfato? Então, no ciclo de Calvin, que é no escuro, a enzima rubisco fixa o CO2 e ele entra para o ciclo. No ciclo que ele entrou, eu vou precisar de 3 CO2, vou precisar de 9 ATPs, de 6 NADs para produzir um gliceroldeído 3-fosfato. E quem é o gliceroldeído 3-fosfato? Ele é o substrato que pode ser convertido em amido. Então, ele vai ser o substrato que pode ser convertido em amido para ficar em reserva energética vegetal. Lembra? Reserva energética vegetal, amido. Reserva energética animal, glicogênio. Então, vamos lá. Voltando. O gliceroldeído 3-fosfato, então, ele pode ser utilizado de diferentes maneiras. Uma delas, na forma de reserva energética, ele vai ser convertido em amido. Ele pode ser aproveitado já produzindo ATP para a própria célula gastar sua energia, tá? Na via glicolítica mesmo. Ou ele pode produzir outros metabólitos. Ele não precisa produzir amido como reserva. Ele pode produzir proteína, ele pode produzir aminoácido, ele pode ser utilizado para isso. Então, o gliceroldeído 3-fosfato é o precursor, é a base, a matéria-prima para as outras matérias orgânicas produzidas na célula vegetal. E ele só é formado pelo ciclo de Calvin, que utilizou 3 CO2, 9 ATPs e 6 NADs, cada ciclo. Isso é a fase escura. Portanto,
O gliceraldeído 3-fosfato, ele pode fazer parte de reserva energética aqui na forma de amido ou na constituição, tá? Da própria membrana do envelope, lembra que tem açúcar, né? Ou na constituição de outros componentes, como proteínas, aminoácidos, entre outros. Então, em resumo, o que a gente tem? Fase clara, fase escura. Fase clara, luz, ativa os fotossistemas, ativa a cadeia transportadora de elétrons, utiliza-se de água, libera oxigênio e produz ATP e NAD. ATP e NAD mais a fixação de CO2 pela enzima rubisco cai no ciclo de Calvin, produzindo quem? Gliceraldeído 3-fosfato, né, que pode ser utilizado para N formas de reserva energética. Tudo bem? Fase escura. E é isso, galera, esta organela oxidativa, e a gente ainda tem mais uma organela oxidativa para estudar. Nos vemos na próxima. Beleza?